Entrevista. Nós já começamos a falar hoje sobre a declaração de imposto de renda. A Receita Federal já abriu o prazo para o recebimento das declarações. Vamos saber mais sobre o assunto com o professor Edgar Madruga, que é especialista em imposto de renda. Bom dia, professor. Obrigado por atender ao nosso convite. Muito obrigado. O prazer é todo meu poder estar compartilhando conhecimento. Quais são as principais mudanças para a declaração de imposto de renda deste ano, professor? Não houveram, assim, profundas mudanças, assim, significativas esse ano, não. Na verdade, existem algumas novidades que facilitam a vida do contribuinte, né? Daquele que vai ter que fazer. Se você tiver certificação digital, por exemplo, a Receita Federal pode fazer essa declaração de forma preenchida, pré-preenchida, vamos dizer assim, né? Facilitando em muito, né? O preenchimento, especialmente para quem tem agora especificamente certificação digital. É um termo com juridiquês um pouquinho mais chato, mas é uma ferramenta que permite a autenticidade da pessoa que for fazer essa declaração, né? E essa é a tendência, né, professor? Vai chegar um ponto que a Receita vai estar com a declaração pronta e o contribuinte vai caber questionar um ou outro dado que não esteja correto, né? Perfeito. Eu gosto muito de brincar quanto a isso, né? Mas o leão anda bastante assanhado, né? Ao ponto de já saber tanto de sua vida que já vai te entregar pronta mesmo, você só vai confirmar. É um caminho natural para esse tipo de relacionamento, né, entre as pessoas e o seu cumprimento da sua obrigação de imposto de renda. Isso é bom ou ruim? Depende. Se você olhar, depende de dois lados aí. Se você pensa que ninguém gosta de pagar impostos, né, tanto que o nome é muito chique, né? Se imposto fosse uma coisa boa, não chamava imposto, se chamava doado, né? Uhum. Então, apenas pensando assim, você vai ter uma presença fiscal mais forte. Então, aquele contribuinte que tem ainda alguma resistência ao pagamento de impostos, pode sim ter um pouco mais de desafios. Mas pense agora nas pessoas que são cidadãos comuns, que estão com sua vida, que a coisa mais desafiante do mundo é tempo. Se você olhar para isso, na questão do tempo, você tem uma declaração preenchida automaticamente para a Receita, é uma facilidade muito grande. Então é um benefício. E todo brasileiro que esteja enquadrado nas faixas de renda, nas condições estabelecidas pela Receita, não tem como fugir, não tem? E principalmente com essa adoção do excesso de tecnologia aí dos dias atuais, professor? Olha bem, a questão de fugir, será que vale a pena? A pergunta é outra, né? Na verdade, eu estou tomando a liberdade de avançar no raciocínio. Você, na verdade, a partir do momento que você atinge uma faixa de renda, é muito mais conveniente você fazer a declaração do que ficar tentando fugir. É meio aquela situação. O grau de informação que hoje a Receita Federal possui, ele é de tal forma, tão detalhado, que é muito mais conveniente para o empresário fazer, ou para a pessoa física, no caso, né, fazer a sua declaração mesmo, normal. Na verdade, ele está criando uma pendência ou está adiando um desafio, vamos dizer assim. Eu imagino que para o cidadão comum é difícil aceitar essa invasão toda, esse domínio todo. Quando a gente teve recentemente, por exemplo, o contraventor Carlos Cachoeira estava declarando que ganhava 10 mil por ano. Aí eu também quero. Professor. Mas eu seria bem honesto com você. Ele declarou 10 mil e isso deixou rastreabilidade. Você concorda comigo? Sim. Olha bem um ponto de vista. Na verdade, não estamos dizendo que fazer a declaração vai jogar a pessoa numa malha ou numa auditoria, nada disso. Nós estamos dizendo que hoje a tecnologia gera uma rastreabilidade muito maior. É o que aconteceu e como você bem colocou, né, o fenômeno, né, de alguém ganhar 10 mil reais e ter tanto patrimônio. Exato. E quem está obrigado a declarar o imposto esse ano? Olha bem, existem faixas, né, de declarações. Você recebeu rendimentos, né, acima de... Quem tem patrimônio acima de 300 mil reais, tá? Quem tem renda superior a aproximadamente 25 mil reais também, e produtor rural acima de 125 mil reais. Todos são valores aproximados, tá? O cidadão comum dá conta de fazer a declaração? Quando é que ele deve recorrer à ajuda de um profissional da área da economia ou da contabilidade? Isso é muito personalístico. Eu acho que envolve uma situação assim pessoal. Se você não é uma pessoa que está buscando informação na área, se você não é um curioso, ao menos um curioso, para entender um pouco do assunto, eu acho prudente você buscar um profissional que estuda isso, né? Que tenha domínio. Por muitas vezes você vai pagar impostos a mais
que permitiriam, vamos dizer, você deixa de fazer descontos por desconhecimento. Eu gosto muito de citar um exemplo, que é a questão de se você tem uma empregada doméstica com carteira assinada, você hoje pode fazer um desconto superior a R$1.000 do seu imposto a pagar. E isso é legal. Todo mundo sabe disso? É por isso que eu acho que eu recomendaria, quando você não é um estudioso do assunto, pelo menos assim, estudioso não precisa ser profundo não, curioso é a palavra mais adequada. É buscar, sim, a assessoria de um profissional que vai fazê-lo de forma prática, mais fria, né? Para isso, né? Que bom que cada um mete no seu quadrado, vamos dizer assim. E outra coisa que me chama a atenção nessa época é o que pode ser usado para reduzir o imposto que porventura alguém tenha que pagar ainda, professor. Que desconto? Os descontos permanecem os mesmos, são tradicionais, houver apenas pequenas correções. Os de despesas médicas, sem limites, né? Você pode fazer os descontos. O de ensino e instrução, aí seu e dos seus dependentes. E essa coisa que eu também citei, por exemplo, uma coisa mais tradicional, que é a questão da empregada doméstica, né? Você pode descontar a empregada doméstica com carteira assinada o FGTS dela, pago pelo empregador quando é uma empregada só. E como é que funciona essa lógica? Os gastos com saúde não têm limite, os da educação têm. Para a Receita, a saúde é mais importante que a educação? Você acabou de me fazer perguntas que a gente tem que se perguntar à própria sociedade como um todo, né, da fazedora das leis. Você está me dando uma resposta direta, não tenho como te dar outra resposta. Sim, a resposta seria: eu dou mais privilégio à questão da saúde do que à educação na parte de descontos. Mas eu queria fazer uma justificativa técnica. Tá? No caso, quando você paga o médico vai pagar o imposto dele porque você gera a receita para ele, né? No caso. Então há uma tributação, vamos dizer, uma etapa posterior do profissional que vai pagar esse tributo. Então, de certa forma, você tem isso. Mas sim, há um certo privilégio, ou dizendo assim, um certo desprestígio da educação. Que, pessoalmente, eu entendo que é fundamental, olhando para esse Brasil, para esse mundo do século XXI, né? Por um país que está em fase de desenvolvimento ainda, que precisa de capacitação, e parece que esse limite para gasto de educação é uma coisa absurda. Quer dizer que se você investe no ensino para o seu filho, na formação do seu filho, isso não pode ser compensado pelo governo de alguma forma, já que você está gastando um dinheiro que seria obrigação do Estado oferecer, no caso, educação de qualidade? Você encontra em mim um defensor 100% do seu ponto de vista, tá? Eu acho que a educação é a coisa que transforma o homem, que transforma o ser humano, é a coisa que mais deveríamos investir, inclusive porque com a educação você encontra até saúde, né? Sim. Sim. Porque é engraçado isso, né? Mas eu entendo a educação como fundamental. Então, você encontrou em mim um defensor do seu ponto de vista em gênero, número e grau. Eu acho que a educação deveria ser totalmente desonerada. Hoje, se você enxergar uma carga tributária média, estou te falando de valores médios, chega a 35% de uma mensalidade escolar, tá? É tributo. Então, se nós desonerássemos, né, ou permitíssemos a desoneração ou desconto, já seria uma brutal redução. Imagine hoje o colégio dos seus filhos ter uma redução de 35% do valor da mensalidade. É o que seria hoje uma isenção total, obviamente, tributária, né? E aí a gente tem que entender que aí eu costumo dizer que o problema não é desse governo, é dos governos. Quando o senhor fala aí que a Receita está preocupada, é isso mesmo? Naquela renda que você gera para o médico, para o psicólogo, que ela tem que fiscalizar, ela olha só para o umbigo, olha só para o lado dela, né? Que a educação não, você paga uma escola, já tem CNPJ, em tese já é muito mais fácil de fiscalizar. Sim. Eu penso assim, cada um no seu quadrado. Qual o papel da Receita Federal? É de cobrar o tributo. E ela o faz com essa eficiência, que eu entendo uma eficiência muito razoável, tá? Muito boa mesmo. A questão é que nós, como sociedade, devemos, inclusive, buscar que leis sejam feitas para que exatamente iniba esse excesso, vamos dizer assim, né, ou a dosagem, né, dessa tributação. Sim, não adianta a gente ser hipócrita, porque ao desonerar você vai ter que ter uma diminuição da despesa. Quando eu falo assim, reforma tributária, quando isso seria uma espécie de reforma tributária, né, vamos dizer assim, pequena, mas sim, você teria que pensar assim, a despesa continua no mesmo patamar. De onde nós vamos tirar esse dinheiro? Isso tem que ser discutido com a sociedade, a gente deveria avançar. Só que em mim vou repetir, eu entendo
Sei. que educação é o que transforma o ser humano. Então, eu acho que é assim, Ave Maria. Seria um passo fabuloso. Outro ponto, professor. Você tem a correção da tabela do imposto de renda que regula os descontos em 4,5% do ano passado para agora. A inflação foi de quase 6%. Então quer dizer que estamos no prejuízo mais uma vez. Com certeza, e isso ao longo dos anos já tem um acúmulozinho muito razoável, né? Existem alguns estudos que chegam até a ordem de 30% de defasagem no básico, né? Sem discutir outros valores, né? E aí a lógica do governo é a mesma, né? Quando a gente fala aqui da multa dos 10% em cima da rescisão do fundo de garantia, que foi recolhido para cobrir um rombo do FAT, esse rombo já foi coberto há uns 4 anos e o governo diz que não abre mão porque isso é receita para ele. Como é que a gente entende isso? Isso é justiça fiscal? A resposta sua já foi, vamos dizer, conclusiva. Não podemos falar de justiça fiscal dessa forma. Então, tá bom. Eu entendo que discutir tributação perante a sociedade era uma coisa que... Eu falo que a educação fiscal se faz fundamental. Quando a gente conhece a tributação, e é exatamente, por exemplo, uma linha de argumento que você colocou com extrema sabedoria, o que eu vou lhe dizer? A não ser que é perfeito o seu raciocínio. Mas é isso, a gente precisa fazer mais pessoas na sociedade, precisa debater mais esse tema. Mas eu não quero falar de imposto. Mas, na verdade, ao você conhecer o imposto, você vai poder exatamente discutir. Peraí, mas eu acho que é justo que o imposto vá para a educação. Por exemplo, fazendo uma outra analogia. Nós pagamos menos impostos para o remédio para vaca, para boi, né, para o veterinário, do que para o ser humano. A carga tributária de remédio é mais alta do que a carga tributária de remédio veterinário. Isso no primeiro momento não seria um absurdo? Uhum. Não, e o pior disso é que tem vários setores aí, vários produtos que a gente paga mais imposto do que o produto em si, né? Com certeza. Então, é isso que eu falo, discutir isso é muito bom, viu? É muito bom mesmo. Porque, na verdade, faz a gente entender, lembra do conceito de educação mesmo, né? Uhum. E a gente entender vai fazer a gente questionar. E questionar a gente muda. Porque só a gente não adianta, não adianta hipocrisia, né? Enquanto a gente não buscar discutir isso e mudar essas coisas, não vai mudar. Obrigado pelas informações. Bom dia ao senhor. Bom dia, gente. Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui falando umas palavrinhas. Agradeço mesmo. Gostei muito da entrevista com o professor Edgar Madruga, especialista em imposto de renda, falando sobre os critérios aí da Receita para a declaração. O prazo para entrega da declaração de imposto de renda começou hoje, ainda há pouco, 8 horas da manhã, e vai até o dia 30 de abril, à meia-noite. Meu prazo está vencendo? Está vencendo, né? Só mais uma informação aqui, antes da gente ir para o intervalo, doutor Miqueias, vamos bater palma aqui, mais uma vitória da Polícia Militar aí, que tirou de circulação 2 rapazes que estavam na Vila Alzira, em Aparecida de Goiânia. Eles estavam em cima de 2 motos. A polícia foi verificar, as 2 motos eram roubadas. Então, tudo recolhido, as motos, os caras, tudo na 2ª Delegacia de Polícia de Aparecida de Goiânia. Parece que é um trabalho de enxugar gelo, mas é isso que a polícia tem que fazer, tem que agir e mostrar resultado mesmo, mostrando que está, pelo menos, dando resposta à sociedade, retirando alguns desses elementos que fazem mal à sociedade de circulação. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação, mais opinião e a sua participação. 3254-1090 é o telefone do cidadão. São 9 horas e 17 minutos em Goiânia.